com o tema Serviços Ambientais da Grande Floresta, uma nova faceta do direito ambiental de alcance existencial, damos início neste momento ao primeiro painel. Registramos da mesa diretora dos trabalhos os excelentíssimos senhores desembargador federal João Batista Moreira, que presidirá esta mesa, e o professor Antônio Donato Nobre. Com a palavra ao presidente da mesa. Bom, já fiz os cumprimentos, né? Mas renovo o meu bom dia a todos e os votos de grande proveito neste encontro aqui no Amazonas e em Manaus. Tenho o privilégio de apresentar, né, para a primeira palestra, o ilustre professor com quem já me encontrei em Belém, no final do ano passado. Seguramente proferiu lá, não desmerecendo as demais, que também foram brilhantes, a mais brilhante palestra, e deve ser esta a razão da reiteração do convite, viu, professor? O senhor foi muito comentado antes e depois daquele evento lá em Manaus, lá em Belém, pela sua palestra. Trago aqui o currículo do ilustre professor Antônio Donato Nobre, que é cientista sênior do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde atua no Centro para a Ciência do Sistema Terrestre. Agrônomo da ESLAUC, USP, mestre em Biologia Tropical e Ecologia pelo INPA, UFAM, Universidade Federal do Amazonas, e PhD em Ciências da Terra pela University of New Hampshire, onde graduou-se como Fellow do programa NASA Global Climate Change. Vou pedir ao Pedro Felipe para poder me corrigir a pronúncia aí, por favor. Liguei para minha filha para poder conferir com ela a pronúncia, mas ela não atendeu, me ligou, eu já estava aqui na mesa. Desempenhou a maior parte da sua carreira como pesquisador do INPA, em Manaus, onde residiu por 20 anos. Tem significativa produção científica com alto impacto acadêmico e tem se notabilizado pela divulgação e popularização da ciência. Atua na fronteira de temas como relação floresta-atmosfera, rios voadores, bomba biótica de umidade, modelagem de terrenos com viés hidrológico, ecologia física, mudanças climáticas, autorregulação no sistema terrestre, uma nova física atmosférica, recuperação de áreas degradadas, replantio de florestas e regeneração de ecossistemas, colaboração versus competição, Gaia. Tem uma presença marcante nas redes sociais, onde procura aplicar sua militância científica no despertar das consciências. Sem mais tardar, então, com a palavra, o ilustre professor, para a sua palestra. Você podia apagar a luz? Bom dia a todos, muito grato pelo renovado convite, a segunda vez que eu tenho o prazer de me encontrar com essa comunidade da área jurídica. E eu agradeço muito. Eu vi um pouquinho do evento lá da Enfam, em Belém. Para quem viu lá a minha palestra, vai ter um pouquinho de repeteco, mas a história é muito fascinante. A história em si é muito fascinante. E eu imagino que vocês não vão ficar entediados, quem já viu. Quem ainda não viu vai ter essa introdução. E é sempre uma alegria poder estar aqui fazendo esse trabalho de ponte. É uma alegria também muito grande, como um representante da comunidade científica,
fazer pontes com outras comunidades de inteligência e de ação para, no momento crítico da humanidade, a gente usar o que faz parte do nosso nome em latim, Homo sapiens, né? Usar a sapiência de alguma forma consequente e numa era onde os fatos perderam a importância, né? E o relato e as narrativas parece que se sobrepõem aos fatos. Então, eu queria trazer essa apresentação, essa história, essa narrativa, que não é só uma narrativa científica, é uma narrativa, no meu caso, de vida, né, porque abarca grande parte do que eu pude vivenciar diretamente. Essa foto é aqui próxima de Manaus, 70 quilômetros, 7 horas da manhã, de cima de uma torre de observação e de estudo, e mostra ali o oceano de vapor, né, em cima da floresta. Então, quando a gente fala de serviços ambientais, a gente precisa ir lá atrás, 1790, 1805, quando o naturalista alemão Humboldt esteve, não exatamente aqui no Amazonas, mas chegou próximo, né, no Cassiquiare, ali na Venezuela, no Orinoco, e ele é considerado o pai da geografia, da meteorologia, da ecologia, o que a gente chama hoje de geografia física. Ele foi o primeiro a sugerir que a floresta tinha um papel muito importante para a umidade atmosférica. E depois de muitos, de 2 séculos e muitas décadas de esforço da comunidade científica, a gente chega à conclusão que, realmente, de fato, o que era antes um mito, né, de que a floresta é muito importante para o clima, hoje nós temos os retratos, as análises, os números, os gráficos. E deixa eu ver se funciona aqui. Não está funcionando. Alô? Não está funcionando o controle. Isso. Mas a gente podia falar já direto do clima e das preocupações, mas a gente não pode começar esse diálogo ou esse relato sem falar da Constituição básica. Eu falando de Constituição para juristas, né? Eu fiquei pensando essa manhã sobre isso. Que quando a gente fala da natureza, nós estamos falando de um outro tipo de Constituição, que não permite, ela não é passível de interpretação, porque ela é baseada em leis naturais, que não podem ser simplesmente interpretadas, enganadas, ignoradas, sob risco de acontecer o que está acontecendo nesse momento. Hoje, até alguns anos atrás, os cientistas tinham que vir e falar, olha, nós estamos suspeitando que alguma coisa vai acontecer. Hoje, você simplesmente liga o noticiário, não precisa mais escutar um cientista, porque as coisas já estão acontecendo. E, no caso específico desse fórum e desse local, que é tão simbólico, dessa floresta, enquanto eu escutava o hino, eu estava me recordando uma parte do hino, né? Nossos bosques são mais lindos. Já foram, talvez não mais. O berço esplêndido, estamos perdendo o berço esplêndido. Se a gente olha essa biodiversidade que nós temos aqui, nós temos que... não, para frente não está indo para trás, que nem caranguejo. Mais uma? Isso. Nós temos que pensar que, embora não tenhamos consciência, da mesma forma que o nosso corpo, nós não sabemos como ele funciona internamente até o dia que a gente para no hospital, né? A mesma coisa, a biodiversidade, ela tem uma tecnologia interna que eu chamo da constituição original, que tem 3,8 bilhões de anos de processo evolutivo, que está trabalhando de maneira silenciosa, quer nós saibamos ou não. E essa constituição original, ela é cláusula pétrea da existência. Por isso do nome da apresentação, colocar a questão existencial. É cláusula pétrea, que não pode ser ignorada. Não existe um Supremo Tribunal Federal da Natureza. O Supremo Tribunal Federal da Natureza é consequência. E nós já estamos num banquete de consequências.
dos nossos atos e do que tem sido feito. Pena que não funciona o controle aqui. Mais uma, por favor. Então, eu vou fazer muito rapidamente uma revisão usando... Será que esse aqui não está funcionando? Ah, agora funcionou? O que é? Apertei, não quis. Tem que apontar para lá. Tá bom, obrigado. Que é um sumário muito rápido de décadas de pesquisa, uma síntese. Vocês sabem que os pesquisadores são detetives, no fundo da história, são investigadores, né? Investigadores que tentam decifrar o código da complexa a realidade, no caso dos ambientais, da realidade ambiental, climática, e os mistérios envolvidos no mito da Amazônia controlando o clima precisavam de esclarecimento. Nós já sabemos disso, os povos nativos já sabem disso desde muito tempo, mas tinha os mistérios. Então, na narrativa que eu quero fazer agora para vocês, muito rapidamente, os segredos, esses mistérios que foram revelados nos últimos anos, eu acho que ele não gosta de mim mesmo. O primeiro segredo é o bafo úmido. Quando a gente olha... Não, você podia passar um, por favor? Não está funcionando. Aqui. Quando a gente olha do espaço, a Amazônia, e esse é um dado, vocês estão vendo ali, é dado real. É a integração de todo o vapor de água na baixa atmosfera, até 5 km de altura, visto ao longo de um dia, passando muito rápido. Você vê que a floresta amazônica, ao longo do dia, ela emite uma quantidade absurda de vapor de água para a atmosfera. Então, confirmando o que Humboldt sugeriu lá atrás, e que os povos nativos da Amazônia já sabiam, a floresta umedece o ar. E ela tem esse papel de irrigador invertido. Tira a água lá de baixo do solo e eleva 60 metros e joga na atmosfera. Esse papel, esse primeiro mistério nos trouxe, então, uma informação que nós normalmente não temos, porque o vapor que sai das folhas das árvores é invisível. Então, aquilo que os olhos não vê, o coração não sente, né? Mas aí, medindo diretamente, a gente chegou a essa conclusão, a solução do primeiro mistério. O segundo mistério, o que faz chover? Se vocês olharem, esses dados aí são chuva, é um satélite de órbita equatorial, que mostra tempestades, a cada 3 horas ele passa em cima da mesma área, e vocês veem que na Amazônia, diferente dos oceanos na mesma latitude, chove demais. A gente viu essa manhã, né? Não sei se ainda está chovendo lá fora, mas chove muito. E o grande mistério aí era por que chove tanto sobre a Amazônia e não chove sobre o Oceano Azul, que tem uma fonte enorme de água, né? Assim como a floresta amazônica. E era um mistério porque os mecanismos físicos... Opa! Não está funcionando a técnica aqui. Os mecanismos físicos que... Aí. Os mecanismos físicos de como isso acontecia eram desconhecidos. Por quê? O ar da Amazônia é muito limpo de poeira. Quando você tem um ar saturado com vapor de água, se não tiver alguma sementinha ou algum grãozinho de poeira para esse vapor de água começar a condensar, mesmo que o ar esteja frio, não condensa. E é o que acontece sobre o Oceano Azul. Por isso que no Oceano Azul você tem uma quantidade enorme de vapor saindo e muito pouca nuvem formando e muito pouca chuva formando. E a Amazônia? O que se descobriu? Se descobriu que as árvores, elas emitem um cheiro, os aromas, são gases orgânicos. Os cheiros da floresta são gases invisíveis, terpenos, isoprenos e vários outros, que quando estão na atmosfera, eles reagem com oxigênio no ar limpo, com abundante radiação solar, e precipitam uma poeira finíssima, que é invisível também, você precisa de um microscópio para ver,
E essa poeira é higroscópica, ela tem afinidade muito grande pelo vapor de água. E ela atrai o vapor de água e forma as gotas da chuva. E ela é muito eficiente em produzir chuva. Aquela chuva torrencial que a gente viu essa manhã, que a gente vê na Amazônia, normalmente à tarde, né? É uma chuva benigna, porque ela não vem daquelas nuvens muito altas, são nuvens baixas. Nuvens baixas não tem gelo dentro, não tem aquelas eletricidade. Tem em alguns momentos do ano, dependendo da época do ano, mas na maior parte do ano, não. Então, são nuvens benéficas, benevolentes e abundantes, com chuva generosa, que mantém a floresta. E a própria floresta manipula essas chuvas. Estou começando a ficar frustrado aqui. Depois tem o terceiro segredo. O que traz a umidade para dentro do continente americano? Se vocês olharem essa simulação feita pela NASA, de nuvens em 3D, vocês vão ver que a Austrália ali, que é a maior parte do continente australiano, é deserta. As nuvens giram, dançam em volta dela e não entram. E essa é a característica dos desertos. Nos desertos, os ventos descem sobre o deserto, verticalmente, ventos secos, e sempre você vai ter vento soprando da terra para o mar. Vento soprou para a terra para o mar, não entra umidade para dentro do continente, e aquela região é um deserto. E aí, a questão, né? O que tem aqui na América do Sul que ela não é um deserto? Já foi, né? Na época de Gondwana, quando a América do Sul era grudada com a África, toda a região era deserta. Tem dunas. Se você for aqui para o norte de Roraima, você vai encontrar embaixo da floresta dunas daquele tempo. Mas faz 50 milhões de anos que a floresta amazônica se estabeleceu aqui e não temos mais deserto. Ou pelo menos não tínhamos, né? E aí nós encontramos essa explicação. Então, ali a primeira que eu já dei, os desertos, os ventos sopram sempre da terra para o mar, mas quando você tem uma floresta como nós temos aqui, a evaporação de água sobre o continente é maior do que sobre o oceano. Ocorre uma condensação desse vapor maior do que sobre o oceano, que abaixa a pressão atmosférica sobre o continente e puxa, que nem um aspirador de pó, puxa a umidade do oceano para dentro do continente. Se você perder a floresta, você vai ter ali a gestação de um deserto que vai inverter essa circulação e vai secar essa região. Isso a gente previu, e em certa medida, na zona leste da Amazônia já está acontecendo. Tá? A gente chamado o arco de desmatamento. Esse daqui é um dado real, isso daqui não é imaginário. Isso foi feito por um colega da Universidade de Oxford, mostrando atividade biológica, que é uma medida que a gente faz da fotossíntese, né? E te dá uma proporção do tamanho do efeito da vegetação em cada parte do globo. E vocês veem ali que tem os desertos praticamente não aparecem, as zonas boreais desaparecem no inverno, reaparecem na primavera, e a Amazônia é o coração do mundo, efetivamente, medido. Ela é massiva. Os mapas normais, a gente vê sempre a América do Sul comprimida, né? Por causa da projeção de Mercator, que os países lá próximo do polo são esticados e os próximos do Equador são comprimidos. Mas aqui você tem uma dimensão real do tamanho da biosfera amazônica, né? E qual é o papel dela? Isso aqui no caso do carbono, mas o carbono está diretamente ligado à água e ao clima. Então, lá no tempo de Cabral, nós tínhamos uma extensão muito grande de floresta, não só amazônica, como 1,5 milhão de quilômetros quadrados de Mata Atlântica também. E num tempo anterior ainda, nós não tínhamos o Cerrado. A Amazônia e Mata Atlântica eram conectados. Hoje, nós temos e entendemos o papel dessa floresta no transporte de umidade do oceano através do continente para a região toda da América do Sul, mas nós estamos desmatando essa região. Né? Nós estamos quebrando a bomba biótica de umidade com o desmatamento. E eu queria saber quem é que responde por isso. Né? Tem uma questão de responsabilidade aí. Por fim, por que o centro-sul da América do Sul não é deserto?
Se vocês olharem chuva, 30 anos de chuva na América do Sul, está vendo aí passando os anos, você vê que a gente antes na Amazônia dizia que aqui tinha 2 estações, a úmida e a mais úmida. Hoje já tem uma estação seca. Eu surpreendentemente, eu comecei a vir para cá, para Manaus, em 1981. E a gente tomava avião em Brasília, andava 20 minutos em cima de cerrado, tal, e depois era floresta. Hoje você chega, 20 minutos antes de chegar em Manaus, você olha para baixo e já tem desmatamento, né? E já tem fumaça em Manaus, coisas que eu nunca tinha experimentado aqui enquanto eu morei aqui. E você vê ali, ó, as línguas de umidade vindo da Amazônia para cá. Essa percepção trouxe, eu vou deixar agora eu mesmo explicar, porque esse videozinho é melhor feito do que eu falando aqui, porque tem algumas animações. Como é que é esse mecanismo? Como é que funciona? Se você olhar no mapa mundi, você vai ver que latitudes médias são regiões onde estão alinhados os desertos da Terra. Na África tem o Namíbia Kalahari, do outro lado dos Andes tem o Atacama, tem o deserto da Austrália. No hemisfério norte tem o Saara e o Sonoma lá no México. E não é por acaso que esses desertos estão alinhados ali. Existe uma circulação chamada circulação de Hadley. Ventos sobem na região equatorial porque tem mais energia lá. E lá eles perdem umidade. Por isso que estão as florestas todas lá. Esse vento que subiu progride para a latitude média. E aí onde ele desce é um vento seco, ele rouba a umidade da superfície. Então uma região, naturalmente, a tendência dela é de aridez. A não ser que esteja muito próxima do oceano aqui. No entanto, na América do Sul, a região que a gente pode chamar de quadrilátero, Cuiabá ao norte, Buenos Aires sul, São Paulo no leste e a Cordilheira dos Andes no oeste, é uma região que está geograficamente na alça de subsidência de Hadley e chove a cântaros. Então, era um mistério, né? O que tem que é diferente? Temos essa grande floresta. E o que tem lá? Tem um super irrigador da atmosfera. O que a Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3.000 quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade para dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, vai chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente ia ficar totalmente seco. O que tem na Amazônia que é diferente? E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande, com uma copa com 20 metros de diâmetro, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de 1.000 litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. Um rio de vapor que acende é maior que o rio Amazonas. Vai ficar claro por que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, se não tiver uma partícula lá para começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida e formar a gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula, de poeira, quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semideserto, quase não chove. Então o mistério era, o que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora, né? Mas e o que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que evaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são chamados aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem, ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente está acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida toda como um todo, a floresta, com a atmosfera. Além dela produzir umidade para si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores, que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida. Esse quadrilátero é 70% do PIB da América do Sul, é produzido nesse. Onde estão as hidrelétricas, onde está a maior agricultura, indústrias, grandes centros. Melhor que eu, né? Explicou melhor que eu. Eu trouxe também essa pequena animação, que é um pouco de repetição da história. De onde ela vem? Porque está se viralizando essa história. Esse daqui o Google Para quem mora no centro-oeste e sudeste da América do Sul, grande parte vem da Amazônia.
Nós sabemos que a bacia amazônica é a maior do mundo. Que seus rios irrigam um vasto território, possibilitando a biodiversidade mais espetacular do planeta. Todos os dias, 17 bilhões de toneladas de água saem dos rios e desaguam nos oceanos. O que poucos sabem é que, enquanto os rios correm para o mar, no ar formam-se rios voadores. A Amazônia é responsável pela formação de rios voadores, que viajam por milhares de quilômetros e irrigam toda a região central e sudeste da América do Sul. Região onde é produzido 70% do PIB do continente. O mais surpreendente é que o volume de água que a floresta amazônica coloca no ar é ainda maior que o volume jogado por seus rios no mar, podendo chegar a 20 bilhões de toneladas todos os dias. 20 bilhões de toneladas. A Amazônia funciona como uma gigantesca usina, onde trabalham 300 bilhões de árvores, produzindo em média 500 litros de água cada, todos os dias. Para quem pensa que florestas são improdutivas, é melhor pensar de novo. E eu trouxe isso porque é uma ilustração de que uma história que antes estava guardada nos scanes. Eu estou realmente maluco com isso daqui. Desculpa, tá? Como é que é? Você está com algum problema aqui. E me perturba um pouco. Que uma história que era científica, que estava guardada há muitos anos, que a gente tinha essa informação, ela não chegava na sociedade. E aí, pela participação e união com outros atores, e principalmente gente com habilidade de comunicação, que não é muita a seara dos cientistas, né? Transformaram essa mensagem num senso comum. Um dia desses não, 10 anos atrás, numa audiência pública no Senado sobre o Código Florestal, o senador Blairo Maggi veio falar comigo, ele falou, puxa, muito legal a história dos rios voadores, tal, que é alguém que está diretamente ligado a respeitar ou não, né, a floresta, por representar o agronegócio, etc. De qualquer forma, o que nós sabemos hoje é que água no continente depende do verde. Não tínhamos esse conhecimento antes. A gente imaginava que era um processo natural, né, que o vapor de água do oceano entrava dentro dos continentes. Hoje nós sabemos que não. Se a gente pegar um mapa mundi, é possível indicar todas as florestas que permitem e garantem a irrigação dos continentes. Então, a natureza evoluiu florestas porque já sem floresta você não tem água. Então, essa consciência tem que chegar no nível prático. Tem que chegar no momento de um juiz decidir, como foi o caso da discussão sobre a DIN, né, do Código Florestal, não só pela cláusula pétrea da Constituição nossa, que nem sempre acontece, mas pela cláusula pétrea da natureza. Que se você ignorar ela, o prejuízo é de todos, né, não só da natureza. Realmente... Aqui. Moral da história. Pare e reconheça, né? Acho que eu vou pedir para você operar aí para mim, porque não está funcionando isso aqui. Próximo, por favor. A flora é central na regulação do clima, né? A natureza investiu por milênios, não, milhões de anos, bilhões de anos, para que essa competência tecnológica invisível e automática, portanto, nós somos ignorantes dela justamente por ela ser invisível e automática. Ela existe independente da gente saber dela ou não. E nós fomos protegidas por ela, está no nosso hino, né, berço esplêndido, por todo esse tempo, até nós começarmos a destruí-la. E na destruição estamos aprendendo que sem ela nós não temos condição de continuar a existir como sociedade.
né, como civilização. Próximo, por favor. Bom, vou falar muito rapidamente, que eu não queria deixar um tom negativo aqui. Eu acho que é o momento da gente tentar unir para avançar, mas é preciso registrar. O setor primário, que é o que mais depende diretamente setor primário, que eu digo a agropecuária, né, e setores associados, do bom funcionamento da floresta, eu estou chamando de exterminador do futuro. Porque, a despeito da consciência que já é ampla e disseminada, já virou senso comum, o setor insiste em manter um comportamento, próximo, por favor, que leva a um clima inóspito. A gente vê aqui que nos períodos desde 88, o desmatamento anual, em vermelho para a Amazônia toda e os outros são para o Estado, ele tem um forte acoplamento com o PIB, atividade econômica. Próximo, por favor. A partir da implantação pelo governo federal do plano coordenado de controle do desmatamento, ou seja, leia-se, aplicação da lei, tá? Aplicação do Código Florestal. O desmatamento chegou a cair, em alguns casos, mais de 90%. Na média, mais de 80%. Tá? O Brasil recebeu reconhecimento internacional, bilhões de dólares de incentivos através de créditos de carbono, graças a esse papel. E note-se, desacoplou do PIB, porque no mesmo período a atividade econômica aumentou muito. No final do segundo governo Lula, estava acima de 7%. E o desmatamento despencando. O que acontece em 2012? Anistia para o desmatamento, próxima, por favor, até 2008, de 98 até 2008, de 98 a Lei de Crimes Ambientais, 2008 a regulamentação, e está aí, repique, está voltando com força total. Esse ano aqui, só em janeiro, já aumentou 54%. 54%. Mas não precisa ser adivinho para saber por que está aumentando, né? E, nesse período, de 2012 para cá, o PIB caindo e o desmatamento aumentando. Continua desacoplado do PIB, mas está em reverso. Por quê? Por desrespeito da lei. Agora é a lei que foi feita para valorizar o desmatamento, né? Para ser pusilânime com o desmatamento. Próxima, por favor. Próximo. O desmatamento, a gente pensa sempre em termos de taxas anuais. Quando cai um pouquinho a taxa, a maior parte das pessoas fala, que bom, está resolvido o problema. E ninguém se lembra de pensar no principal. Como uma dívida que você só se preocupa com a taxa de juros anual e esquece que você tem uma montanha lá, 3 trilhões de reais de dívida, né, dívida pública. E você preocupa só com o incremento anual. Sendo que o principal é visto pela natureza. Aliás, é o cumulativo do principal que é o que está mudando o clima. E ninguém fala do principal. Nós estamos falando de 3 Alemanhas, ou melhor, 3 estados de São Paulo, 2 Alemanhas de principal, de corte raso. Próximo, por favor. Uma área de 800 mil quilômetros quadrados, que é equivalente ao que a China, nos últimos 25 anos, replantou de floresta. Nós destruímos, tá? Nos últimos 40 anos. Próxima, por favor. Para ter só uma noção de números, isso equivale a uma guilhotina cortando as árvores numa taxa de 2.000 por minuto, dia e noite, sem parar, por 40 anos. É isso que nós estamos fazendo com o berço esplêndido. Tá? Próximo, por favor. O fogo é uma cremação de riqueza. Se a gente tivesse a condição, como agora há pouco tempo saiu um artigo dos colegas da Universidade Federal de Minas Gerais, na revista Nature, que é muito conceituada, uma das mais importantes, fazendo um cálculo do valor disso em dinheiro, quanto que a gente está perdendo quando crema a biodiversidade. É trilhões de dólares. Trilhões. Eu acho que não chegou nos tribunais ainda essa causa, né? Estão queimando a riqueza nossa atual e das futuras gerações. E quando queima lá é silencioso, ninguém escuta brados, sabe? Não são os fornos de Hitler, né? É os fornos do agronegócio queimando a riqueza do Brasil. Próximo, por favor.
A fumaça, ninguém fala, mas ela também é extremamente danosa. Mesmo quando você não queima a floresta, quando a fumaça vai sobre o Oceano Verde, aquele que no começo mostramos, faz todos aqueles serviços, secam as nuvens. Por isso que agora nós temos época seca bem marcada. Antes aqui, no pico da época seca, em julho, agosto, ainda você tinha uma chuvinha no final do dia. 5 milímetros, 3 milímetros, suficiente para manter a floresta não inflamável. Hoje, graças à fumaça, seca as nuvens, não chove nada por dias a fios, semanas, até mês. A floresta fica inflamável, o fogo entra. Próxima, por favor. E tem uma outra coisa que eu chamo de mentira verde. O que se fala do desmatamento é corte raso, é fill shave, né? Mentira verde é degradação florestal. O madeireiro entra, tira as árvores mães, aquelas grandes, que mantêm as outras árvores. Tira, as outras árvores começam a fenecer, por conta de uma história que, se alguém que estiver interessado, depois eu conto os detalhes, mas é fascinante também. Por que as árvores mães na floresta são tão importantes para toda a floresta, para o funcionamento dela, os serviços ambientais, inclusive. Mas não só isso. Entrou o fogo, aquela floresta perde a sua função climática. Ela degrada, ela vira um esqueleto vivo lá. Está verde ainda, não é computado, nem o INPE mede aquilo como área de desmatamento, mas é uma mentira verde. Próximo, por favor. O que significa essa mentira verde? Aquela floresta já está degradada. Ela é 2 vezes maior do que o corte raso. Então, nós hoje já perdemos 50% da Amazônia. Tá? 20% com corte raso e 30% por floresta degradada. Para o clima, nós já perdemos metade da Amazônia. Então, nenhuma surpresa porque que o clima está mudando. Em vários lugares, várias regiões do Brasil. Próximo, por favor. Perdeu o som. Mais que a floresta, eu chamo a maior parte tecnológica que a Terra já conheceu. E o que está sendo feito na Amazônia? A nossa interação com aquela usina de serviço ambiental é meter motosserra, é meter trator com correntão e meter fogo. É isso que nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em gás. Próximo, por favor. Bom, serviços ambientais e ligação do agro com a chuva. Próximo, por favor. Eu gostaria de estar contando uma outra história para vocês aqui. Eu gostaria que tivesse junto comigo aqui pessoas do agro e todas juntos, solidários, como a gente vê em outras regiões do mundo, nós falando a mesma linguagem, não como inimigos, não como opositores, porque para eles interessa mais do que para qualquer outro setor da sociedade que a floresta esteja lá e que ela funcione da maneira como ela sempre funcionou por milhões de anos. Você sabe que o Mato Grosso, próximo, por favor, é uma potência do agronegócio, né? Nós fizemos um estudo pegando 2 localidades, Querência e Lucas do Rio Verde, que antes estavam na fronteira ali, na transição da Amazônia para o Cerrado, e hoje são municípios que são potência do agronegócio. Próximo, por favor. Que tem uma produção exemplar de grãos. Então, próximo, por favor, no primeira safra, você vê que eles são comparáveis, os 2 municípios, né? São municípios muito ricos e usam da alta tecnologia, mecanização, enfim. Próximo, por favor. Mas quando você olha a segunda safra, Querência fica lá para trás, comparada com Lucas do Rio Verde. Próximo, por favor. Mais uma. Querência tem uma safra só por ano, Lucas tem 2. E isso daí me intrigou tanto quando eu soube disso, porque elas estão na mesma latitude, 400 quilômetros uma da outra, próximas da Amazônia. Próximo, por favor. Fomos lá estudar e vimos que a água disponível no solo, próxima, num local e no outro, Lucas tem 2 meses a mais de chuva comparado com Querência. Vocês estão vendo ali. 5 meses de seca em Lucas, 7 meses de seca em Querência. Essa diferença explica a segunda safra em Lucas. Próximo, por favor. E o que a gente percebeu olhando os rios voadores? Que ali vocês estão vendo o mês, setembro, é a média dos fluxos atmosféricos que transportam umidade. E vocês veem que esses fluxos, eles chegam em Querência antes de Lucas. Próxima, vai passando agora os meses. Outubro, vai passando. Novembro já está chovendo em Lucas, em Querência ainda não. Aí, dezembro, começa a chover nos 2. Próxima, vai indo. Janeiro, próxima,
fevereiro, próxima, março, próxima, abril, e aí já está parando nos 2 locais. O que tem entre um local e outro? Reserva indígena do Xingu. 150 quilômetros de floresta, umedecendo as correntes aéreas. Tá? Basicamente, a gente calculou, para milho, o Lucas tirava, nessa diferença, 80 milhões de reais por ano a mais que querência. Só na segunda safra, chamada safrinha. Ou seja, os agricultores de Lucas do Rio Verde tinham que dar uma parte desse dinheiro para os índios, né? Porque eles estavam recebendo um serviço que não é remunerado, não é valorizado, não se tem consciência sobre ele, e a gente está demonstrando que existe esse serviço. Próxima, por favor. Próxima. O Google fez uma matéria sobre isso. Está sem som, né? Na América Latina, há uma grande pressão sobre as florestas com a justificativa de que é preciso abrir novas áreas para a produção de alimentos. Mas há um contrassenso entre derrubar florestas e aumentar a produção. O centro-oeste do Brasil é uma importante região produtora de soja. Ali também fica o território indígena do Xingu, o primeiro território indígena no Brasil, demarcado em 1978. São 2.600.000 hectares, quase o tamanho da Bélgica. Muitos produtores da região consideram o parque uma imensa área improdutiva, mas não é bem assim. Tem 2 cidades. Uma chama Querência, a outra chama Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Estão na mesma latitude. Os rios voadores que chegam em Querência, eles vêm da região da Bahia, região seca. Passam por 100 e tantos quilômetros da reserva do Xingu e chegam em Lucas do Rio Verde. Simplesmente esses rios transitarem sobre uma área protegida faz com que Lucas do Rio Verde tenha 2 meses a mais de chuva por ano. Possibilitando a segunda safra que Querência não tem. Mais produção, mais lucro. Ter mais chuva não é sorte dos produtores de Lucas do Rio Verde. É o benefício de estar do lado certo de um território indígena demarcado e preservado. A leste de Querência, de onde vem a corrente de ar, tudo foi desmatado. Um dos maiores desafios do Brasil é completar a demarcação de todos os territórios indígenas. Eles correspondem a 13% do território do país e prestam um serviço essencial à produção de alimentos para o mundo. Próxima, por favor. Isso aí é uma imagem, o que está em vermelho aí é o desmatamento nos últimos 10 anos, tá? Em volta da reserva do Xingu. Próxima, por favor. Essa aqui é uma foto que eu fiz sobre a reserva do Xingu, mostrando áreas queimadas lá dentro. Próxima, por favor. E vocês veem aí a terra indígena do Xingu. Próxima. E essa é a área que queimou em 3 anos, dentro da reserva do Xingu, de 2010 a 2012, por conta de que a floresta está secando. Então, esse serviço ambiental provido pela reserva indígena está sendo perdido. Está sendo perdido porque está mudando o clima. Está mudando o clima em toda a região. E está mudando o clima no Brasil também. Próxima, por favor. Outra aqui. Na Amazônia, mais de 750.000 quilômetros quadrados de floresta foram destruídos. 2/3 foram transformados em pasto, o equivalente ao tamanho da Espanha. Tudo começa assim. Uma pequena estrada de terra é aberta na floresta, por onde entram madeireiros interessados no corte das árvores com maior valor comercial. Quando acabam de cortar e deixam a área, chega o fazendeiro de gado pela mesma estrada, corta todas as árvores remanescentes e bota fogo em tudo para fazer pasto. Aí, o gado se espalha, uma imensidão de território só ocupado por ele. A pecuária extensiva ainda é a maior responsável pela derrubada de floresta na Amazônia brasileira. É um ciclo vicioso. Após a derrubada da floresta, o pasto se degrada rapidamente, exigindo assim novas aberturas na floresta. 38% de toda a carne produzida no Brasil vem da Amazônia. Somos o maior exportador de carne do mundo.
Não seria exagero dizer que o desmatamento pode estar no seu prato. Até agora, já são 20% de toda a Amazônia que se foi. Todo esse pasto. E pensar que era tudo floresta. Próxima, por favor. O desmatamento naquela época, roçava debaixo da mata, né, da mata virgem, aí viu os pessoal atrás com motosserra para fazer a derrubada para fazer a fazenda, né, plantar capim. Quando meu pai veio para a Amazônia e veio desmatar, tá certo? Ele era um herói, ele era considerado um herói, ele foi chamado, era para desmatar. Ipê, angelim pedra, angelim vermelho, o jatobá, frejó, a timborana, o currupixá. Escotava o pau adoidadamente aí, tá entendendo? Essa matéria foi para o mundo todo. Até lá na Biblioteca de Paris tem um IP da região de Paraguaçu. Essa não é mais o sinônimo de desenvolvimento, esse não é mais o sinônimo de crescimento, esse não é mais o sinônimo de sucesso. Eu tenho o maior orgulho do meu pai que desmatou, do meu avô que desmatou, tenho o maior orgulho deles. Agora, não posso fazer a mesma coisa que eles fizeram. Isso não é para mim mais. Próximo, por favor. Bom, consequências. Próximo, já estou chegando no final da apresentação. Sabe, está dizendo uma coisa muito claro. Perdeu floresta? Se prepare para um clima inóspito. Você tirou a árvore, você tirou aquele serviço. Próximo, por favor. O futuro climático da Amazônia já chegou. Então não é mais futuro, é presente. A gente não está mais falando de filhos e netos, nós estamos falando da nossa geração. E nós estamos num momento crítico. Próximo, por favor. Porque o clima da Amazônia já está em franco mudança. E a gente não sabe se já passamos do ponto de não retorno. Ponto de não retorno significa, não importa o que façamos daqui para frente, a floresta vai se perder. Ela vai se savanizar e, eventualmente, desertificar toda a região. Estamos muito próximos, se não passamos ainda, estamos muito próximos desse ponto de transição. Próximo, por favor. A gente vê esses dados aqui, eu não vou explicar em detalhe, mas basicamente estão dizendo que cada ano a estação seca é maior, mais longa, dura mais tempo. Cada ano os agricultores têm que esperar um pouco mais para botar semente no solo, porque as chuvas não vieram como elas vinham antigamente. Lá em Querência, por exemplo, quando ainda tinha floresta, aquela região, os índios têm esse registro. Em setembro já começava a chover. Hoje, em novembro, ainda não está chovendo. Isso já está acontecendo. Próxima, por favor. No Rio Grande do Sul, que está tão remoto, né? Tem tanto gaúcho na Amazônia derrubando o pau valioso lá da floresta e transformando o mato sem valor em agricultura. Mas se você for lá na terra deles, lá no começo, você vê que também é afetado. Próximo, por favor. A gente fez um pequeno estudo mostrando que, ao longo de um período longo, aqui embaixo a frequência, a oscilação de chuvas, e lá em cima o detalhe aqui embaixo, uma pequena oscilação, uma pequena falha de chuva de 4%, próximo, por favor, gerou uma quebra, próxima, uma quebra de até 60% na produção de soja na época. Quando falta chuva, na semana que está florescendo a soja, quebra a produção. Então, a agricultura, mais do que qualquer outro setor, depende umbilicalmente da regularidade climática. Não é só ter chuva, é no momento certo para ter chuva. Não tem excesso apodrece os grãos no campo. Ter falta acabou, você perdeu. Faltou, naquela semana que está florescendo, você está perdendo também. E a gente já sabe que floresta é um regularizador climático mais do que tudo. Alimenta a chuva, mas é a chuva na medida certa.
no tempo certo. Os excessos ela absorve, diminui as cheias, diminui os danos por excesso. Próxima, por favor. Próxima. Então, o que nós estamos vendo? Que essa situação não chega, de alguma forma, não chega nos que tomam decisão, as lideranças agrícolas. Porque eles lutaram muito para destruir o Código Florestal, lutaram muito pela anistia dos crimes ambientais, continuam lutando agora, nós estamos vendo, acompanhando, um desmonte do Ministério do Meio Ambiente por encomenda do setor, das componentes mais atrasadas do setor agrícola. E o que está acontecendo? Está mudando o clima. Próxima, por favor. Inclusive aqui no Brasil, a gente vê as notícias, ali vocês estão vendo em cima temperatura, aumento das temperaturas, e embaixo redução de chuva. Tá? Em diferentes regiões do Brasil, todas as regiões estão sendo impactadas. Além da redução de chuva, aumento de temperatura, a oscilação entre seca e enchente está ficando mais intensa. Você tem secas mais fortes e prolongadas, que na floresta estão produzindo mortalidade de árvores, e você tem, quando vem a chuva, vem com tudo. E esse sistema oscilatório, quem trabalha em unidade de terapia intensiva, médicos intensivistas que a gente chama, ele vê quando um corpo, uma pessoa doente, está chegando próxima do falência múltipla de órgãos. Começa a oscilar. Uma hora está com febre, uma hora está gelado, e até o momento que o sistema começa a entrar em ruptura. A gente está começando a observar os primeiros sinais de que o sistema todo está entrando em ruptura. Próxima, por favor. E aí, voltando a essa audiência aqui, né, eu apresentei essa frase aí para o ministro Fux, no Supremo Tribunal Federal, numa audiência pública feita, acho que foi em 2014 ou 2015, sobre as ADINs que o Ministério Público havia feito em relação mudança do Código Florestal, que já tem um julgamento em curso, e não é nos tribunais. O desmatamento acumulado está encontrando no clima um juiz que sabe contar árvores e que não esquece nem perdoa. Tá? Isso foi colocado lá, infelizmente não produziu, pelo menos que na minha leitura, não produziu a consequência que tinha que produzir, porque aquelas ADINs, numa grande parte, ou na principal parte delas, não foram contempladas. Foi contemplado o interesse do setor, o interesse suicida do setor rural. Né? Próxima, por favor. Mas existem, para terminar num tom um pouco mais auspicioso e um pouco mais otimista, para ninguém sair daqui deprimido e ter que tomar Prozac ali na frente e tal, eu queria também dar algumas perspectivas. Né? Existem florestas de oportunidade para a gente fazer a coisa certa, para a gente compreender, usar essa informação, esse conhecimento e mudar essa realidade, mudar esse futuro desastroso, catastrófico, distópico que nós estamos construindo. Próxima, por favor. A gente tem que primeiro fazer uma guerra total, falando em guerra, né? Nosso presidente novo gosta dessa coisa da guerra. Então vamos falar de guerra. Guerra total contra a ignorância. Nós precisamos esclarecer a sociedade brasileira. Os tomadores de decisão, os políticos, o meio jurídico, precisa ser esclarecido sobre a verdade. Depois, mais à frente, se a gente estiver realmente na distopia que se anuncia, não adianta vir e falar, por que vocês não avisaram? Vocês não sabiam disso? Por que não avisaram? Nós estamos avisando. Desmatamento zero é para anteontem. Acabamos de ter essa semana a notícia que o Brasil vetou, numa comissão da ONU, que está organizando uma iniciativa em relação ao desmatamento zero, o Brasil foi lá e vetou. Ou seja, o Brasil se considera no direito de continuar desmatando. É um direito que nós temos. Continuar destruindo o berço esplêndido. É defensável isso em qualquer plano. Quem foi falar em nome do povo brasileiro? Quem estava lá defendendo isso? Eu quero saber. Porque essa pessoa está cometendo crime de alta traição à pátria brasileira. Tá? Próxima, por favor. Abolição do fogo, fumaça e fuligem. A gente fala para desmatar, mas tem que parar de queimar também. Existem 1001 técnicas para você fazer agricultura, principalmente agrofloresta,
e outros métodos que não usam fogo. O fogo produz fuligem e fumaça, e já eu mostrei as consequências. Ele vai destruir a floresta que está lá intocada, protegida dentro de uma reserva. Porque vai secar as nuvens, vai diminuir a chuva, ela fica inflamável, pega fogo. Nós precisamos abandonar a cultura do fogo. Tem origens históricas, vem de Portugal isso. O pessoal do norte de Portugal bota fogo. Vocês viram os incêndios que tiveram lá? Morreu gente com incêndio em Portugal. Cultura, botar fogo. Tem que mudar essa cultura. Próximo, por favor. Não, faltou um monte de coisa. Eu acho que... Volta, por favor. Tinha várias coisas ali. Vai clicando em cima. Ué? Então alguém sabotou a minha apresentação. Bom, eu vou falar então o que tinha ali. 5 minutos? Eu já passei muito, né? Eu sei que eu já passei. Mas eu efetivamente queria só concluir falando assim, existem iniciativas pelo mundo inteiro chamadas de litigação estratégica. Certamente vocês conhecem melhor que eu. Tem crianças na Holanda, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, processando seus governos. E a justiça está respondendo à altura, está acatando esses processos, está colocando os governos nos ferros, literalmente não na cadeia, mas está dando ganho de causa, porque são as crianças que vão herdar um mundo destruído. E a litigação estratégica é alguma coisa que hoje, se eu fosse funcionar como advogado como Ministério Público, né, tem além do cabedal de argumentos que a ciência produziu, tem as notícias, tem a realidade. Na porta de cada um, está acontecendo com todo mundo. Nós não temos o planeta 2. Nós só temos esse planeta aqui. E se a justiça hoje não fizer esse papel, se a justiça encontrar sempre uma desculpa, como foi o caso das ADINs do Código Florestal, falar, não, mas o agronegócio é muito importante para o Brasil, nós temos que atender às demandas ignorantes, inconsequentes, irresponsáveis e criminosas. Tá? Vocês me perdoem falar assim com muita franqueza, eu acho que é importante que a gente coloque isso. Eu tenho acompanhado isso por 40 anos. E eu tenho visto isso. É de uma ignorância, porque é um tiro no pé. O primeiro que vai ser afetado é o agronegócio. Já está sendo afetado. E o que acontece quando ele é afetado? Tratoraço em Brasília. Nos salve, sociedade. Né? Eles fizeram, a despeito de toda a informação passada, a despeito de saberem que isso tem consequências. E depois vai fazer tratoraço em Brasília, que o BNDES custeie o seguro da irresponsabilidade rural, e que nós, sociedade, repartamos os prejuízos, sendo que a maior parte da sociedade é contra o que está sendo feito. Como é possível isso? Me perdoem assim, ser realmente enfático. Como é possível isso? Que país é esse, onde um setor que representa uma quantidade mínima da sociedade é capaz de impor a sua vontade destrutiva, suicida, sobre o restante da sociedade inteira? Muito bem, próxima. Desculpa. Eu devia me candidatar, né, para algum cargo político, porque... Mas não se preocupe com o tempo, professor. A sua aula aqui, praticamente, é a base científica de qualquer discurso jurídico daqui para frente. Assim mesmo. Beleza, obrigado. Obrigado pela atenção. Vamos abrir oportunidade para os debates. Doutor Igor, por favor. Bom dia a todos. Professor Antônio, o desembargador Prudente usou a expressão correta. O senhor não deu uma palestra, o senhor deu uma aula. Parabéns. Eu sou do Maranhão, que ou era considerada a pré-Amazônia, né? A região oeste do Maranhão era divisa com o Pará. Eu digo era porque sobrou muito pouco da floresta pré-amazônica no Maranhão. Sobrou a reserva dos índios Auaguajá e a reserva biológica do Gurupi. E todas duas constantemente atacadas
A dos índios mais protegidas porque eles tomam conta da medida do possível da reserva. A do Gurupi é extremamente atacada por madeireiros e agricultores. Eu vou fazer uma pergunta que pode soar provocação, mas não é. O senhor falou que o mau funcionamento do sistema acaba gerando momentos ou anos de muita chuva. É uma pergunta técnica, não, de muita chuva, apesar de que o sistema tende, pelo que eu entendi, a redução da quantidade de chuvas e do período de chuvas. Mas, ocasionalmente, ocorre o oposto, né? Não sei se o senhor poderia abordar. Eu vou dar um exemplo na minha cidade. Eu, quando criança, nós no Maranhão também temos o período, nós temos 2 estações. Nós chamamos de o período de inverno, que é o chuvoso, que é o atual, e o período não chuvoso, que é o segundo semestre. E eu era criança e esse período chuvoso começava em dezembro. Nós passávamos Natal e Ano Novo já com chuvas. E há muito tempo que só tem começado em janeiro ou fevereiro. Este ano, por acaso, começou em novembro, muito cedo, muito intenso, muito forte. E as cidades mal preparadas, então reclamam de enchentes e não é o excesso de chuvas tão somente, mas a própria má infraestrutura urbana. Se o senhor pudesse, dentro dos sistemas, explicar por que ocorrem esses... tem a ver com El Niño, com Laninha, por que ocorrem esses anos atípicos de excesso de chuvas? Certo. Nós temos só 5 minutos para terminar a sessão, é isso? Então tem que ser rápido aqui. Esse dá uma conversa bastante prolongada. Depois, se quiser, a gente pode até... Eu posso conversar no intervalo. Mas, rapidamente, colocando o seguinte: sim, o clima está mudando no planeta, não é só na Amazônia. A Amazônia é o coração do planeta e é uma potência climática. Ela afeta as temperaturas do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico. A Amazônia forma uma ponte hidrológica entre os 2 oceanos. Então, ela é como se fosse uma caixa de ressonância do que está acontecendo a nível planetário. Então, muitas dessas oscilações são propriedades da perturbação de grande escala a nível planetário. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, em 2014 e 2015, houve aquela seca poderosíssima que atingiu o sudeste do Brasil. Depois, em 2016, 2017, Brasília. Enfim, aqui a região central, que eu chamo quadrilátero da sorte, né? Que é o que recebe os rios voadores da Amazônia. E nós fomos investigar para entender o que aconteceu naquela seca. O que aconteceu foi que uma massa de ar quente é baixa pressão. Baixa pressão normalmente sobe. Sentou em cima do sudeste do Brasil e não levantou por um ano. A gente chamou de o paquidérmio atmosférico. Já viu um elefante quando senta? Você precisa de um guindaste para tirar. Esse paquidérmio atmosférico sentou, inclusive parte do centro-oeste foi pego por ela. E no mesmo momento estava tendo inundações na Bolívia, em Rondônia, no Acre. Então, como é possível explicar isso? Tem uma explicação. Tem a Amazônia Ocidental e Oriental. Oriental está danificada, que é a do Maranhão, Tocantins, Pará, e o arco do desmatamento. A Ocidental está praticamente pristina. A região da Renca, né, do Amapá, das Guianas, do Pará, ali, do Rio Jari, dali para frente, é praticamente intacta. Vem aqui para o Amazonas, pega um pedaço da Venezuela, da Colômbia, do Peru. Essa região funciona com toda a potência, os rios voadores e a bomba biótica de umidade. Então, quando a outra região está enfraquecendo, a gente já tem várias indicações que os rios voadores da Amazônia Oriental já está sendo destruída. Você tem um bipolo. Você tem muita água vindo por aqui e aqui o sistema está parando. E aí, quando eles se encontram, essa massa de água que está vindo por aqui não penetra no paquidérmio atmosférico e descarrega tudo ali, por isso que produz enchente lá. E aqui, desse lado, está seco. E está acontecendo isso no mundo inteiro, aqui com maior potência por causa da floresta amazônica, né? Tanto no seu aspecto da destruição, quanto no aspecto da... Você tem uma foto icônica de um trem que tombou no deserto da Arábia Saudita, com enxurrada. Tá? Então, não é dizer que... Eu falo, o deserto nunca mais vai chover lá. O deserto do Atacama, quando tem uma chuva, é um deserto mais seco da Terra. É poderosíssimo. O solo não absorve, vira enxurrada, é destrutivo, etc.
que nós não queremos? Nós não queremos a violência geofísica, a violência de um sistema que não tem nenhum tipo de tamponamento, de amortecimento. A floresta dá o amortecimento, a floresta dá a regularidade, a floresta dá o conforto. Por isso que eu chamo clima amigo, né? Você tirou a floresta, você vai perder o conforto. Por que o Sudeste, tendo destruído 1,5 milhão de quilômetros quadrados de Mata Atlântica, não secou totalmente? Por quê? Porque tinha a Amazônia aqui segurando a barra. Mas o Sudeste, há muito tempo, tem eventos e oscilações muito violentas, graças ao fato de que perdeu as florestas locais. Então, o que nós precisamos fazer? Replantar floresta. Nós temos que replantar floresta, nós temos que regenerar. Sabe, é o fênix. Nós precisamos renascer das cinzas, é possível. A tecnologia existente, ela tem 400 milhões de anos, chamada de semente. Semente é a tecnologia para você resolver essa parada. Pega uma semente que pesa algumas gramas, que produz um jatobá que pesa dezenas de toneladas. E esse jatobá oferece os serviços ambientais. Uma tecnologia gratuita e incrivelmente sofisticada, eficiente. É só pegar e fazer. E tem bons exemplos mostrando isso. Município de Paragominas, município de Lucas do Rio Verde, tem iniciativas belíssimas no entorno do Xingu, o projeto Icatu Xingu. Tem várias iniciativas que mostram o caminho. É possível, dá para fazer. Por que a gente não faz? Microfone ali? Ali, ó. Dispenso o microfone. Mas, professor, parabenizando pela primeira exposição, é a segunda vez que eu tenho a felicidade de vir. A primeira foi em Belém, no evento da IFAM, com a presença do ministro Herman Benjamin. E aqui eu quero dizer também está presente o Herman Benjamin, um espírito universal. Né? Ele está presente em todos os eventos que visem preservar, sobretudo a Amazônia, né? Olhando de coração. Mas eu teria várias perguntas a formular. Não vou formular nenhuma. Eu só gostaria de público, e nessa oportunidade, de fazer um convite. E os juízes federais que estão aqui, eu colocaria assim questão. Se não concordarem, fiquem em silêncio. E se concordarem, batam palma. Que Vossa Excelência, se tiver disponibilidade, pudesse nos honrar, integrando o corpo docente. Nós temos um corpo docente da nossa Escola Superior da Magistratura Federal da primeira região, com sede em Brasília. Chegando em Brasília, que veio o nosso brilhante colega da sexta turma, que integra a terceira sessão, o Batista, com decisões ambientais mais alto nível. Eu quero fazer uma visita ao presidente e ao vice-presidente do nosso TRE, da primeira região. Como se sabe, nosso tribunal é o maior tribunal de apelação do Brasil. Não é? Portanto, tudo isso que está aí cientificamente exposto deveria, penso eu, bater mais. Uma exposição desse nível científica ser colocada para os nossos desembargadores do TRF da primeira região. Né? Vou consultar o presidente. Isso poderia ser feito no Salão Nobre ou no plenário, e os juízes federais de lá estejam convocados por lá. Não, ele só ia responder se aceita o convite. Se integrar o corpo docente da nossa escola. Será uma grandíssima honra. Eu tenho encontrado, o senhor falou do ministro Herman Benjamin, desde aquele episódio em Belém, eu tenho conhecido o senhor e vários outros aqui que estão me dando esperança, realmente, acende uma luzinha de esperança. Será uma enorme honra e estou à disposição, sim. Vamos lá.
esgotado já o tempo. Obrigada, professora. Ela falou até que não tinha mais tempo. É muito produtivo, a gente entende. Eu entendo essa questão que quando se mexe no meio ambiente, a gente tem as consequências. Agora, a gente sabe também que a população está crescendo. Aí, como o senhor tem assim, como seria para adaptar, adequar a alimentação das pessoas com a redução, né? A redução do desmatamento vai parar de produzir, vai diminuir a produção. Como que concilia essas duas questões? Então, posso responder rapidamente? A gente precisa realmente fugir dos fake news. Tá? Isso que você acabou de falar, eu não sei qual a sua fonte, isso é fake news gerado por um mago dos fake news que inventa números. Esses números não são reais, tem uma literatura científica mostrando isso, desde a discussão do Código Florestal. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciência montaram um grupo, eu participei desse grupo, a gente produziu um livro, levamos para os congressistas, levamos para o governo, e mostrando que essa não é verídica, essa afirmação. Você tem hoje, nas pastagens do Brasil, uma produtividade baixíssima. A maior parte das pastagens novas na Amazônia são associadas à grilagem de terras. Não tem, efetivamente, efeito de produção. São baixíssimos. E tem vários estudos, vários projetos. No Mato Grosso temos lá em Alta Floresta um projeto que está se tornando famoso, onde reforma de pastagem, aplicação de conhecimentos, você dobra, triplica, até decuplica. A produção, portanto, reduz a 1/10. A área que nós temos degradada no Brasil é suficiente para multiplicar algumas vezes a produção de alimentos do Brasil. Crescimento populacional é real, existe uma curva em empreendimento, mas você tem noção de que nós desperdiçamos uma grande parte dos alimentos produzidos. Você tem noção também que uma parte grande dos alimentos produzidos são, ou uma maior parte, para alimentar animais. Né? Então, a questão da dieta, a questão da perda dos alimentos, a questão de falta de acesso por razões econômicas e não reais da produção. Eu escutei a ministra da Agricultura fazer essa afirmação num fórum, não faz alguns dias. Ela falou, não precisamos derrubar mais nenhuma árvore para aumentar a produção no Brasil. Agora, nós não podemos usar fake news para justificar comportamentos. E, no caso, falar que o Brasil, se parar de desmatar, não vai diminuir a produção, ou vai parar a produção, isso é fake news. E tem mais o outro aspecto. Se a gente continuar destruindo a floresta e diminuir a chuva, aí sim a senhora vai ter uma redução de produção. E essa é muito mais séria, porque ela vai afetar toda a região produtiva. Isso já tem acontecido. O nordeste da China, Manchúria, né, aquela região, era uma região verde, chovia lá, desmataram, secou, virou deserto, acabou a produção agrícola. A Arábia Saudita fez furos lá para tirar água fóssil, irrigação com pivô central, tecnologia super avançada de irrigação. A senhora vai no Google Earth, procura ver aquela região hoje. A senhora vai ver um monte de discos brancos. Sabe o que são os discos brancos? Discos cobertos com uma crosta de sal dessa grossura. Porque é isso que acontece quando você usa irrigação sem ter uma abundância de chuva para lavar os sais e levar os sais para o oceano, onde eles pertencem. Numa região árida, você pode falar, eu aplico tecnologia. Quanto tempo vai durar essa tecnologia? A Arábia, durante alguns anos, foi o segundo maior exportador de trigo, um dos desertos mais secos da Terra. Bateram no peito, tecnologia agrícola, etc. E aí, agora? Discos de sal. Então a gente precisa ser consequente, precisamos ter responsabilidade sobre o que a gente está fazendo. Tecnologia é boa, ela é excelente. Eu sou agrônomo de formação. Eu trabalho com tecnologia, amo a tecnologia. Mas não tem uma tecnologia maior, mais eficiente, mais competente, mais provada do que aquela da natureza. E a da natureza já determinou qual que é o sistema. O sistema é respeite a floresta, porque aí você vai ter sistema de produção perenizados. O que nós estamos fazendo, nós estamos destruindo a nossa capacidade de produção agrícola. Eu acho que a senhora assistiu a minha apresentação, a senhora viu o estudo que nós fizemos no norte do Mato Grosso. Já tem
quebra de produção por conta de destruição de floresta. Não sei se eu lhe convenci, mas a gente pode continuar essa conversa, porque você me pegou num ponto sensível, nevrálgico aí. Obrigado. Brilhante palestra, conferência do professor Antônio Donato Nobre, agora já com a perspectiva de se tornar um dos nossos professores da Escola da Magistratura Federal, tão bem dirigida atualmente pelo desembargador Souza Prudente. Agradeço a atenção de todos, na pessoa da Ana Luísa, que esteve atenta durante todo o tempo, e a ela diz respeito, mais pertinência a esta questão. Neta do desembargador Souza Prudente. Hoje, agora, na parte da manhã, ainda temos 2 palestras, vieram me avisar aqui, né? Eu pensei que essa fosse a única, né? Pedimos que aguardem seus lugares para a continuidade dos trabalhos em instantes. Então, está encerrada esta sessão. Infelizmente,